Então, essa é uma operação que eu estou fazendo aqui, isso é um Joy de Napoli, veja que a média móvel de 3 locada para baixo, fechando abaixo dela, fechamos acima, fechamos abaixo de novo, fechamos acima, ponto de entrada em 104.404, stop em 104.256, meu alvo, primeira realização parcial em 100% para cima, 104.589, mas o alvo final encontra-se em 104.790 pontos. Eu vou levar esse trade até lá, vejo que o resultado do dia meu até o momento nesse day trade é em R$2.976, eu tinha feito um lucro anterior de R$1.000, então isso aqui, o trade atual está com 764 de ganho. Vamos ver se o trade vai evoluir. A gente tem o VWAP batendo bem aqui. Eu sempre coloco o VWAP no meu gráfico, de forma que eu consiga realmente estar entendendo onde os operadores profissionais vão pensar em realizar ou vender índice futuro. Perto de 104.695 vai ter uma resistência importante para o futuro. Vamos seguir aqui esse trade, acho que vai ser um trade rápido. Geralmente o dia de Napoli é uma onda 3 e por isso acelera bem velozmente e atinge rápido o alvo. Estamos muito perto de 104 agora, 790 pontos, falta apenas 190 pontos para terminar meu trade. Isso é um day trade que eu realizo bastante no índice futuro, mas tem um detalhe importante que eu preciso deixar mencionado, tá? Eu só utilizo essa técnica quando eu estou identificando que o mercado se aproximou de uma zona de suporte do time frame mais longo. Então, se eu colocar aqui o time frame mais longo para vocês verem, vejam que a gente estava realmente numa zona de suporte time frame mais longo aqui no 10 minutos, que é basicamente a mínima do dia de sexta-feira, mínima do último dia de pregão. A gente bateu exatamente essa mínima, olha o estocástico dentro sobrevendido no 10 minutos. Então isso tudo ajuda muito o Joy de Napoli que foi observado no time frame menor, no time frame de 2 minutos, ok? Não estou gostando basicamente deste Joy de Napoli, desse VWAP incomodando o Joy de Napoli ali. O meu alvo está aproximadamente 100 pontos acima do que seria o VWAP. Não sei se vai ter força suficiente para romper isso. Eu vou dar uma olhada e ver como é que vai ser a reação do mercado ao tocar no VWAP. Usualmente quando o mercado toca no VWAP, entra uma pressãozinha de venda incomodando aquela região. E por isso talvez ali seja difícil romper aquela área de cara, assim. Eu vou colocar aqui o DOM para que eu possa então enxergar um pouquinho como é que vai estar funcionando a aproximação daquela região. Não sou muito fã de ficar olhando a fita, sendo bem franco, eu não sou um expert em leitura de fitas, né? Leitura de fitas é o que as pessoas classicamente chamam de, aqui no Brasil, de tape reading, que é uma baita bobagem, na minha opinião. É leitura de fita o nome, tá? Não é tape reading. Mas de qualquer maneira, veja que aqui a gente tem realmente uma grande quantidade de lotes em cima do VWAP, que está em 104.690, travando ali um pouco o movimento. Um pouquinho abaixo, tem 5 pontos abaixo, tem mais uma quantidade brutal de lotes sendo vendidos. Tudo isso tende a mostrar que realmente o VWAP acaba sendo uma resistência bastante importante para o mercado. Vamos agora se aproximar e vamos testá-lo e vamos verificar se a gente vai conseguir realmente romper essa região ou não. Nesse momento eu sigo ainda comprado dentro do índice futuro com 20 contratos, já são 236 pontos utilizando o método Stormer de Day Trade. É um método que eu desenvolvi ao longo dos últimos anos e volta e meia eu apresento ele muito como o Joy de Napoli. O detalhe principal é procurar este tipo de sinal apenas em cima do suporte do time frame mais longo, como eu originalmente falei agora há pouco. O trade está evoluindo. Este trade no momento já são 250 pontos com 20 contratos. Eu não sou um fã de puxar stops. Não é a forma como eu opero day trade. A forma como eu opero day trade é estabeleço um risco máximo, faço a operação e vou para o meu alvo, que está aqui em 104.780 e tem um alvo intermediário em cima do VWAP 104.690. Vejo que o mercado aos pouquinhos começa a se aproximar dali, mas está um pouco hesitante, está demorando um pouco mais do que o usual.
Mas este candle amplo aqui, essa parede de proteção aqui, ela me ajuda bastante para me mostrar que quem está dominando o mercado no momento são os compradores. Agora a gente vai bater no VWAP, vamos ver o que vai ser a resposta do mercado quando bater no VWAP. Olha a quantidade de lotes, 930 lotes de venda em cima do VWAP. Vai ser difícil de passar daquela área de cara. O mercado vai bater agora ali. O mercado está muito próximo de bater naquela região, mas vejo que chegou perto do VWAP e começou a entrar pessoas vendendo antes do VWAP, porque sabiam que aquilo ia ser uma zona bem forte e difícil de ser rompida, de cara, assim. Isso acontece bastante, então não é só o VWAP que funciona como resistência, também alguns pontinhos antes dele e alguns pontinhos depois dele. Tá? Então essa zona aqui é uma zona de resistência bem difícil de ser rompida pelo mercado, a gente sabe disso. Ainda assim, porque eu entendo que nós estamos em cima de uma zona de suporte bastante importante, time frame mais longo, eu compreendo como movimento mais provável que a gente vai fazendo um movimento de alta. Inclusive, se eu pegar essa movimentação aqui, anterior, do próprio índice futuro, podemos dizer que ele está fazendo fractais em cima de fractais. Quem quiser entender um pouquinho mais sobre fractais, tem aquela minha aula que eu apresentei sobre fractais, que está lá gravado o vídeo. Vejam esse movimento de queda aqui, isso aqui, isto, com isso, com isto, é muito similar a esse movimento aqui. E se nós estivermos reproduzindo o movimento de alta que foi observado, nós poderíamos desenhar basicamente uma alta até 105,37 até essa região aqui, antes de fazer um novo movimento de queda. Então por isso que eu estou observando e ainda não pensei em mexer na minha saída principal, que encontra-se em 104,785. Sigo lá com a minha saída principal, que está aqui. Vamos olhar como é que vai ser essa aproximação aí da zona do VWAP. A gente já sentiu um pouco disso. Na verdade, eu até prefiro que o mercado não bata de cara no VWAP, que ele chegue um pouquinho abaixo do VWAP e fique consolidando aqui, para que depois ele ganhe força e quando bater no VWAP ele já tenha força suficiente para rompê-lo. O lado ruim desse cenário é que o estocástico lento já está bastante sobrecomprado no 2 minutos. Já começa a ficar sobrecomprado. E aqui começa a ficar um sinal de venda que eu não gostei. Eu vou nesse cenário já puxar o meu stop de toda a operação, não, mas de parte da operação para essa mínima aqui. Então eu vou vender 5 contratos se perder a mínima desse candle aqui. O restante da posição eu vou trazer o stop para um tique abaixo da abertura dessa barra aqui. Eu uso muito a abertura dos candles como minha zona de stop ou como minha zona de suporte, de proteção. Então estou colocando exatamente um tique abaixo dessa abertura. Essas barras grandes normalmente são produzidas com um volume muito forte. Não é pouco dinheiro que produz essas barras. Então geralmente a abertura delas é defendida ferozmente pelos compradores ou pelos vendedores se for uma barra grande de queda. De qualquer maneira, meu stop agora já garante que eu não tenho mais prejuízo nessa operação. Daqui para frente é só lucro. A questão toda é quanto de lucro que eu vou carregar nesse trade. Se vai ser meu lucro final, com meu alvo lá em 104,785, ou se vai ser um stop no meio do caminho. Eu não levanto mais o stop agora. Agora a operação deve terminar em uma das duas pontas. Eu não gosto muito de levantar stops no meio dos trades. Mas também não gosto de ver um trade meu que está dando lucro terminar com prejuízo. Então, quando eu percebo que o mercado se aproximou de uma zona de resistência, como aconteceu aqui, aí sim é o momento que eu dou uma certa mexida no meu stop. Ainda assim, tentando deixar ele o mais folgado possível para não ser violinado por um movimento bobo ou por um movimento desnecessário. Então, o de hoje em Nápoles, por enquanto, ainda segue em efeito. Ainda não bateu no seu alvo. O alvo fica sendo essa amplitude para cima projetado em 161. Tá? Então estamos chegando perto desse alvo.
Agora começamos a nos aproximar realmente para fazer o teste mais importante de todos, o teste do VWAP. A gente bate no primeiro ponto do VWAP, eu já realizo meus 5 contratos, já fico feliz com isso. E agora tem o resto da operação em 104 e 780, que ainda não chegamos lá, mas começamos a nos aproximar cada vez mais rápidos. E com isso, uma vez que eu tenha terminado esse trade, acabou o dia para mim. Botei meus R$ 2.500 no bolso, termino o trade e vou embora. Nesse momento, porque a gente bate no VWAP, já formamos um fundo acima do fundo prévio, eu já posso puxar o stop de toda a minha posição para a mínima de 104.535. $104.535. Garanto já um lucro. Tá, esse modelo é um dos meus modelos preferidos de Day Trade para índice futuro e chama-se Joy de Napoli. Eu apresento ele no meu treinamento, o método Storm de A a Z. É um método mais focado para position, mas pode ser muito bem empregado num gráfico intradia. Agora, índice futuro, vejo que ele segue batendo em cima do VWAP. Agora eles conseguiram consumir o VWAP. Isso é muito bom, porque aciona o stop dos vendidos e o mercado acelera. Vai chegar no meu alvo agora, 104,775, fica relativamente fácil de ser atingido. Faltam 60 pontos. Ótimo. Vamos lá. Um pouquinho mais de força nos compradores e empurra meu mercado para cima e aproxima-se do meu alvo e eu vou liquidar o trade com 300 pontos. Uou! Na verdade, esse trade aqui, se tudo correr bem, vai me oferecer 370 pontos. Com 15 contratos. Eu tinha comprado 30, mas eu fui realizando parcial no meio do caminho, né? Vamos lá. Olha como os compradores estão mais assanhados, os vendedores estão se afastando, empurrando o mercado para baixo, puxando as suas ofertas de venda para cima, e isso vai fazendo com que os compradores comecem a persegui-los. Às vezes vem algum vendedorzinho e larga uma vendinha aqui abaixo, mas logo em seguida o comprador vem e aceita a isca e toma a posição. Veja que agora, mais uma tentativa dos vendedores tentarem empurrar abaixo do VWAP, isso é bastante frequente. Faltam 26 segundos para esse candle terminar. 26 segundos para o candle terminar. Eu sempre olho exatamente isso. Por quê? Os últimos segundos de um candle demonstram o lado que o mercado tende aí no próximo movimento. Se nos últimos segundos de um candle de 2 minutos entra uma pressão de compra, uma maior probabilidade de prosseguimento da alta. Se nos últimos segundos for uma pressão de venda, mais provável que haja uma correção. Veja que nos últimos segundos entrou uma pressãozinha de compra, isso é favorável e a gente consegue fechar acima do VWAP. Era isso que eu queria, que a gente fechasse acima do VWAP, porque isso tende a fazer com que os vendedores fiquem pressionados. E agora tudo que a gente precisa é romper a máxima desse candle, e rompendo a máxima desse candle, os vendidos fecham posições, isso empurra o mercado rapidinho para o meu alvo, que está em 104.780 pontos. 104.780 pontos. Agora é esperar. Sim, eu poderia trazer o stop para a mínima desse candle aqui. Não seria erro. Seria algo relativamente sensato. Tá? Garantindo um pouco de lucro em 104.655. Mas eu vou manter aqui. Eu vou manter no meu ponto original. Abaixo de 104.590 pontos. Agora os compradores defendem a zona do VWAP, não é mais os vendedores. Quem está tentando defender agora o VWAP são os compradores, mas eles perderam um pouco o pulso. Se perder essa abertura aqui, fica feio. Se perder essa abertura aqui, fica feio. Perdeu. Agora aumenta muito a chance de eu ser estopado em 104.590. Aumenta muito a chance. Muito. Ainda assim, vou seguir no meu trade. Isso aqui não me oferece um movimento de saída ainda. Nenhuma razão pela qual eu devesse sair da posição. Então, por enquanto, mantenho o trade. Por enquanto, mantenho o trade.
E eu aproveito aqui, enquanto o mercado não está indo para nenhum dos lados, eu vou mostrar o outro day trade que eu estou fazendo no dia. O outro day trade que eu fiz no dia de hoje, o IS3. O IS3 eu tomei a posição por uma parede de proteção. Tá? Então, parede de proteção. Primeira barra do dia, uma barra forte, ampla. Fez 1, 2 barras de contração de volatilidade. Eu trouxe minha entrada para cá. No momento, eu calculei uma distância colocando um stop mais longo, já que a liquidez desse papel não é muito grande, aproveitando aquele aprendizado que eu tive alguns dias atrás. Eu agora já tenho condições de trazer o stop para essa mínima aqui. E o alvo, de fato, até não sei se já não foi atingido. Seria 161 dessa amplitude para cima. Não, o alvo ainda não foi atingido. O alvo encontra-se, por enquanto, em 12,38. Tá? Esse é um day trade que eu estou fazendo por um parede de proteção que eu apresentei outro dia para vocês. E o índice futuro, terminei o trade. Índice futuro acionou meu stop em 104,590 e eu saio da posição. Resultado do dia, R$ 2.121, mais aquele outro day trade, um IS3. Está terminado o trade. E o último trade que eu fiz hoje e que eu já terminei agora, B3SA3. Esse trade foi feito basicamente utilizando o modelo de estocástico lento no 10 minutos. Então o estocástico lento se aproximou e o preço se aproximou da mínima de sexta-feira, fez este inside bar aqui. Eu tomei a posição neste inside bar, meu stop ficando imediatamente abaixo da mínima do dia. Então eu estava arriscando aqui quanto? Eu estava arriscando aqui 9 centavos e busquei o alvo de 18 centavos para cima, que era o VWAP. Tá? E acabei então atingindo meu alvo agora há pouco, literalmente oferecendo resultado de R$ 589 para essa operação de day trade em cima de Banco do Brasil. Eu gosto muito quando o papel aproxima-se da mínima do dia anterior, com o estocástico lento sobrevendido, como ele se encontrava no 10 minutos, e daí ele produz este candlezinho, que é o inside bar. Essa ruptura aqui tem um stop bem curto. De fato, eu não precisava ter fechado toda a posição. Eu poderia ter fechado só metade da posição e conduzido a outra metade para a máxima do dia. Até aqui, eu teria capturado provavelmente um dinheiro mais importante neste papel. Mas tudo bem, foram 3 trades muito bons, 3 day trades muito bons, bastante interessantes realizados. O resultado está bom para o dia. Para mim, o dia hoje termina e eu desejo a todos os amigos uma excelente semana. Um forte abraço. Até mais.